eu preciso correr algum nível de risco para que eu possa mudar minha vida de alguma forma. Nós nos mantemos na mesma posição em que nós estamos, não porque aquela posição nos é confortável, não porque aquela posição é boa e satisfatória para nós, mas é porque nós temos receio de perder o que é certo. A pessoa tem um estilo de vida com um custo de vida muito alto. Aí eu chego para ela e digo assim: tu vai ter que mudar o teu estilo de vida porque isso tá te endividando. Ela coloca um peso de que, caramba, eu não quero perder o estilo de vida que eu tenho hoje. Muitas vezes nós sobrevalorizamos o ganho e não percebemos quanto eu tô perdendo com aquilo. Existem essas dicotomias de escolhas. Eu tenho 100% de certeza de alguma coisa, ou eu vou fazer uma aposta. E muitas vezes o valor esperado da aposta é menor, como nesse último caso. Existe dentro de nós uma aversão à perda. Isso é a base da teoria da perspectiva. E que se nós não empurrarmos um pouquinho essa parede em relação ao medo de correr risco, nós nunca vamos sair do lugar em que nós estamos. Tua relação risco-retorno tem que estar boa. E como que a gente mede isso? Como que você lida com risco? Sabe que quando nós falamos... Tô me ajeitando aqui. Quando nós falamos de finanças comportamentais, uma das grandes linhas de pesquisa, desde o início, né, de estudos de finanças comportamentais, economia comportamental, é como que nós lidamos com incerteza. Porque finanças comportamentais têm como objetivo entender processo de tomada de decisão para tentar ajustar esse processo de tomada de decisão e tomada de decisão real, para daí sim, a partir disso, construir uma boa vida, né? Então, como a nossa vida ela é envolta de incerteza, seja, eu vou atravessar a rua, eu tenho incerteza. Eu vou escolher uma profissão, eu tenho incerteza. Eu vou escolher, sei lá, investir em poupança ou em um CDB, eu tenho incerteza. Cada contexto com maior ou menor nível de incerteza, mas existem incertezas. Vou investir em ações, eu tenho um outro nível de incerteza. Ou risco. Então, depois eu explico a diferença de risco e incerteza. Mas o que a gente tem que entender é que a nossa vida é envolta em incertezas e o nosso processo de tomada de decisão, ele precisa acontecer nesse contexto, nesse cenário de incertezas. Portanto, nós compreendermos como que nós tomamos decisões frente à incerteza é indispensável para que nós possamos entender as nossas escolhas e, a partir disso, possamos tornar estas nossas escolhas mais assertivas. Então, é sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio 214 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta temos um episódio novo. E nesta sexta, esse episódio falando sobre incerteza de uma forma um pouquinho diferente. O que eu fiz, né, para nós discutirmos essa construção de incertezas? Eu estava lendo um artigo que está na descrição aqui embaixo e ele fala sobre incertezas e sobre todo esse processo envolvendo neurociência. Então ele traz como que o nosso cérebro lida com as incertezas e discute tudo isso. E aí nós vamos depois discutir e avançar nesses tópicos do artigo. Só que até chegar... E esse artigo é publicado numa revista extremamente renomeada, assim. Renomeada é ótimo. Renomada. Que é a Nature, né? Então é uma revista bem, bem conhecida. E quando ele estava construindo essa narrativa dentro do artigo, ele deu um exemplo de um programa de televisão que eu nem conhecia, e aí eu coloquei no YouTube e eu encontrei o programa de televisão. Então, ficou muito didático explicar os conceitos por meio do programa de televisão. Portanto, nós vamos assistindo o programa de televisão juntos, e aí nós vamos entendendo os conceitos por trás, junto com o programa, para entender como que nós lidamos com as incertezas diante de alternativas diversas, tá? Então eu vou compartilhar, ele tá em inglês, só que hoje em dia o próprio YouTube, ele já faz tradução simultânea, então nós vamos colocar com a tradução simultânea, porque pode ter um monte de gente que não entende inglês, eu mesma, do ponto de vista de ouvido, sou péssima, então a gente vai colocar
em português, e aí aqueles que ficam muito, assim, achando tenebroso as traduções, o que eu sugiro é que aí você pega o link aqui embaixo e assiste o original, né? E aí, para quem não consegue, já tá aí a tradução, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho deste programa que foi citado no artigo e que explica muito sobre como nós decidimos em incertezas. Bora lá. Você recusou todas as ofertas que o banco fez. Então, você vai para casa com o que tem na sua mala. Você está prestes a descobrir. O quão bom. É o 8. Esse é o primeiro $1 milhão que doamos? Não sei. Estamos prestes a descobrir. Estou pronto para isso. Você está pronto? Só contextualizando, o programa, né? Deal or no deal. Aceito ou não aceito, acordo ou não acordo, negociação ou não negociação, enfim. Tradução aí, como preferir. Mas a ideia do programa é a seguinte. E eu não sei como é que é a dinâmica inteira, mas o que acontece é que tem sempre uma proposta na mesa e ela tem uma mala que ela escolheu. Então, a mala que ela escolheu é de número 8. E, obviamente, ela sai com o dinheiro daquela mala ou ela aceita o acordo. E aí, o que acontece é que ela espera que naquela mala esteja o 1 milhão. E ela já foi andando por todas aquelas alternativas ali, né? Então, agora ela tem nas suas alternativas o número 10 dólares, 300 dólares, 750 mil dólares e 1 milhão. Então, ela tem 4 malas. E aí, as malas que vão sendo abertas fora da bancada dela, ela quer que sejam de valores pequenos. Porque daí significa que a mala dela tá o valor grande, certo? E aí ela sempre pode aceitar a oferta que o pessoal tá dando do programa e ficar com a oferta, com 100% de certeza, ou ela pode escolher arriscar e se manter abrindo as malas até chegar na mala dela, certo? Essa é a dinâmica do jogo. Então vamos para uma rodada que aí vai ficar mais claro de entender e aí eu vou começar a trazer o conceito técnico por trás das escolhas. Bem-vindo de volta ao Deal or no Deal. Michelle Stowe acabou de montar o melhor tabuleiro da nossa história. Os 2 maiores valores que você pode obter em um jogo normal de Deal or no Deal ainda estão disponíveis: as 750 mil dólares e as 1 milhão de dólares. Prestes a aceitar uma oferta. Olá. Agora é o cara oferecendo um valor de oferta. Ele quer você fora daqui. É melhor que seja bom então. É bom. Ai, meu Deus, quão bom. As 275 mil dólares. Ó, então, o que aconteceu aqui? A oferta foi de 250 mil dólares, tá? A oferta para ela sair do jogo. Então, o que ela tem na mão? 100% de chance de ganhar 275 mil, certo? Ou ela tem 25% de chance de ganhar 1 milhão, 25% de chance de ganhar 50. Pera aí, eu tô colocando numa planilha, porque daí vai ficar bem fácil de ganhar 50. 25% de chance de ganhar 10, ou não é 50, é 300. E 25% de chance de ganhar 750 mil. Então essa é a condição dela. Ou ela aceita 100% de chance de ganhar 275 mil, ou ela aceita a aposta de 25% de chance de 1 milhão, 25% de 300, 25% de 10 ou 25% de chance de ganhar 75. Aí a gente vai calcular o valor esperado disso. Por que a gente calcula o valor esperado de alguma coisa?
a gente sempre vai pegar a probabilidade versus o valor. Então, primeiro eu vou pegar 25% de chance vezes 1 milhão. Depois eu vou pegar 25% de chance vezes 300. Eu vou pedir para o Samir ir colocando aqui, que eu acho que fica mais fácil. E aí, 25% de chance de ganhar R$10 e 25% de chance de ganhar 750 mil. E aí, soma-se todos esses valores. Então, eu vou somar. E isso vai me dar o valor esperado. Então, o valor esperado é de 437 mil. Então, olha só. Ela tem 100% de chance de ganhar 275. Ou, dentro da composição da aposta, o valor esperado da aposta é 437. Com isso, se nós fôssemos olhar única e exclusivamente para teoria tradicional de finanças, o ideal é que ela aceite correr este risco e aposte. Então, o ideal é que ela olhe para esse acordo de 275 mil e diga assim: eu não quero este acordo, eu vou aceitar correr o risco. Porque aceitar correr o risco tem um valor esperado superior a aceitar o ganho certo. Vamos ver o que ela faz. É muito dinheiro, Howie. É uma quantia enorme de dinheiro. É mais de $250 milhão. Eu sei. Mas sua mala. Tem $1 milhão. Eu tenho $1 milhão. Também pode ter as $10. Mas não temos isso. Temos 1 milhão. Eu tenho meu amuleto da sorte comigo e meu companheiro de equipe. Muito dinheiro para levar. Você atingiu $1 milhão. Está caindo muito. Eu sei. Eu meio que quero correr o risco, Michelle. E não é do meu feitio. Mas eu só venho aqui uma vez e só tenho uma chance. E deixa eu te dizer, se eu voltar para casa com as $10, é mais do que eu trouxe. Não vamos voltar para casa com as $10. Eu sei. Não vamos voltar para cá. A mala 8 não pode ter os $10, né? Com ou sem acordo? Michelle. Odeio quando as pessoas simplesmente aceitam o acordo e saem do jogo. Correm o risco. Sem acordo. A família tá estimulando para ela correr o risco. Certo. Sem acordo. Howie. Sem acordo. Ela não aceitou o acordo. Segure minha mão. Aí agora tem que abrir a mala, torcendo para que seja um valor pequeno, porque o valor, se for um valor grande, ela perde, né? Perde não, mas significa que a mala não é na mala dela que tem um valor grande. As pessoas na América gostariam de ser tão ruins quanto você em escolher números. Certo? Alguém de vocês acha alguma coisa? Estão sentindo alguma coisa? 14. Vocês estão pensando em 14? Acho que vou ter que ficar com 14. Certo? Abriu. E eu tenho que vir aqui com vocês Ai, porque eles ficam preciso fazendo que isso cena. dê Eu vou dar uma certo pulada para nas mim. coisas, Isso porque é senão enorme. eu acho Não meio acredito chato. que fiz isso comigo mesmo. Não, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Você está pronto? Eu estou pronto. Deixa eu abrir ali e mostrar onde a mala abriu. Por favor, que seja algo baixo. Por favor, que seja algo baixo. Vamos. Abriu 300. Agora, o que vai acontecer? Eles vão fazer uma nova oferta. Então, eu vou pular para a oferta direto, tá? Eu realmente quero saber que negócio ele está oferecendo. É muito dinheiro. Você quer ouvir? Eu quero. Eu quero ouvir. Eu Agora quero vamos ver qual é a ouvir. próxima Aqui está. proposta. As $52. A tradução deu $52, né? Mas na verdade é $502 mil. Então agora vamos calcular mais uma vez o valor esperado. 100% de chance de ganhar $502 mil. Essa é a situação do momento. E agora eu já não tenho mais 25% de chance de ganhar cada um, porque agora já morreu os 300. Então agora, na realidade, eu tenho 33,33333%, né, de cada um, porque para fechar 100, porque os 300 já foi embora. Portanto, vamos ver quanto que vai ser o valor esperado agora. Então, para quem não está acompanhando o cálculo,
no sentido de que não está conseguindo entender, o que eu fiz agora? A gente tem 100% de chance de ganhar 502 mil e nós temos 33% de chance de tirar 1 milhão, 33% de chance de tirar 10, que a mala 8 seja 10 dólares, e 33% de chance de ganhar 750 mil. O valor esperado disso, que é multiplicar 33% vezes o valor, 33% vezes o valor, 33% do valor, e ir somando cada um desses, o valor esperado dele é 582 mil. E o 100% de chance é 502 mil. Então, espera-se ainda, do ponto de vista extremamente racional, que ela aceite o risco e ela siga no jogo e não aceite os 502 como acordo. Vamos ver o que ela decidiu. Provavelmente o melhor tabuleiro que já vimos na história deste jogo. Este é o melhor. Existem 2 valores. Agora eu vou pular, tá? Um caso para abrir. O que você acha? Vai abrir agora a mala O que vocês estão para ver se ela pensando? tomou uma Estou decisão pensando certa. nisso, mas acho que Ela minha quis porta seguir no acabou. Acho que jogo e estou quis acabada. correr o Não, risco. você nunca está. Então ela Sua sorte não nunca aceitou o acaba, certo? acordo. Estou sentindo os 10 dólares no número 16. Vou escolher o número 16. Ela escolheu o número 16. As 10 dólares. Todo mundo pensa em as 10 dólares. Vocês aí em casa, apenas nos deem sua vibe de US 10 dólares. Por favor, nos deem as 10 dólares. Abram essa caixa. Ele. Não. Tá, vamos pular. É. Agora já vai abrir. 10 dólares. Ou seja, ou na mala dela tem os 750 mil, ou na mala dela tem 1 milhão. Hit. E aí enlouquecem. Agora vamos ver qual é a próxima proposta. As 880 mil dólares. Ó, a proposta é 880 mil dólares. Então, qual é o contexto agora? Nós temos 100% de chance de 880 mil dólares, 50% de chance de 1 milhão e 50% de chance de 750 mil. Agora, o contexto muda. 100% de chance de ganhar 880 mil, o valor esperado disso é 880 mil. Só que o valor esperado de 50% de chance de 1 milhão e 50% de chance de 75 mil somados dá 875 mil dólares. Então, o valor esperado da aposta é menor do que o valor esperado do ganho de 100%. Portanto, pela teoria da utilidade esperada, que presume que nós somos racionais, o ideal é que ela aceite o acordo, que ela aceite os 880 mil e que ela vá para casa com os 880 mil. Que ela não queira mais arriscar. Vamos ver o que ela vai fazer. É muito dinheiro. A única questão é, você acha que Eu vou pular a parte que eles ficam... Aqui. todo mundo aqui, um desses casos tem as 750 mil dólares. Um desses casos tem as 1 milhões de dólares. Peraí que eu não vi se ela aceitou ou não o acordo. 1, 2, 3. Ó, eles não aceitaram o acordo. Não aceitaram o acordo. Então eles vão correr o risco. Eu tenho 1 milhão de Que, dólares. pela teoria da utilidade Paulo, esperada, mostra que não é a melhor opção. Obrigado. Certo. Michele, Sim. Venha aqui. Certo. Aqui. todo mundo aqui, um desses casos tem as 750 mil dólares. Um desses casos tem as 1 milhões de dólares.
Você, Michele Falco, tem uma opção final. E minha opção é: Você quer trocar de caso? claro que não. Ela poderia trocar de mala. E ela disse que não quer trocar de mala. 8 é ótimo. 8 é ótimo. 8 é ótimo. Tenho que ficar com 8. Então, a resposta é não. Não, vou continuar. Com 8. Vou ficar com 8. Tem sido bom para mim. Tem sido muito bom para mim. Fique onde está. É o primeiro $1 milhão que vamos Tem um doar? pouquinho. Não sei. Estamos prestes a descobrir. Estou pronta para isso. Você está pronta? Deu aquele assim, caramba, não é 1 milhão, mas caramba, é 750 mil e é muito bom também, então vamos fazer a festa que tem que ser feita. No final das contas, ela sai com 750 mil, que é um valor esperado menor do que os 880 que ela poderia ter tido caso ela tivesse aceito o acordo, né? Mas por que eu achei interessante, assim, né? Bom, eu não conhecia esse programa de TV pelo visual, assim, né? Em termos de informação, ele é mas pior que não, olha só, fui olhar a data de publicação, 15 de novembro de 2025. Eu ia dizer que a imagem dele parece que ele é um programa mais antigo, mas não é um programa mais antigo, não. Eu não conhecia ele e eu fui procurá-lo porque o artigo cita ele. E por que o artigo cita ele? Exatamente porque existem essas dicotomias de escolha, assim. Eu tenho 100% de certeza de alguma coisa, ou eu vou fazer uma aposta. E muitas vezes o valor esperado da aposta é menor, como nesse último caso. E mesmo assim ela quis arriscar. E aí ele entra no assunto de risco justamente por esse ponto de vista, que a depender das circunstâncias, nós vamos preferir a certeza, e isso é a base da teoria da perspectiva. Nós preferimos certeza. Quando o Richard Thaler e o Daniel Kahneman, eles criticam a teoria da utilidade esperada, eles fazem isso mostrando um dos problemas é justamente o efeito certeza, que as pessoas elas tendem a preferir uma alternativa certa do que correr risco. E aí você pode pensar assim, mas nesse caso não foi o caso. Ela foi avançando e foi aceitando o risco. E aí a gente tem que entender que é claro que ali é um jogo, né? Então, existe primeiro uma pressão do tipo, vai lá, arrisca, todo mundo numa pressão e tal. E não é a vida real acontecendo, não é o bolso dela diretamente que vai doer. Ela vai sair dali ganhando mais dinheiro ou menos dinheiro, mas ela não vai ter um prejuízo. Então, como ela não tem um prejuízo, acaba que ela aceita, né, esse risco, porque no final das contas o dinheiro não é dela. Mas se fosse o dinheiro dela, o que a gente entende hoje sobre risco e incerteza? Primeiro, deixa eu só voltar no conceito inicial. O que é incerteza? É o fato de que nós não conseguimos prever com exatidão qual vai ser a consequência de determinada situação, de determinada escolha. Então, eu não tenho como prever, eu desconheço o resultado daquela escolha. Eu desconheço o resultado de escolher a minha profissão. Eu desconheço o resultado. E isso, para o ser humano, é muito incômodo. O nosso cérebro sinaliza esse incômodo, inclusive, e é isso que a gente vai ver logo em seguida. Nós não lidamos bem com incerteza, nós não lidamos bem com essa perspectiva de perder. Por isso que nós temos uma tendência a preferir a certeza na vida real. Num jogo, como um jogo de televisão, a pessoa vai arriscando, porque no final das contas ela não tem nada a perder. Mas se fosse na vida real, a aversão à perda ela é muito grande. Nós não queremos perder. Não é nem, eu não quero perder uma oportunidade de ganho, eu não quero perder porque a perda ela é iminente ali, ela existe na vida real. Então, digamos, um exemplo, a pessoa tem um estilo de vida com um custo de vida muito alto. Aí eu chego para ela e digo assim, tu vai ter que mudar o teu estilo de vida? Porque isso está te endividando? Ela coloca um peso de que
caramba, eu não quero perder o estilo de vida que eu tenho hoje. Então é interessante perceber que a aversão à perda, por vezes, a gente pensa assim, a aversão à perda ela sempre vai ser objetiva no sentido de, se a pessoa está com dívida, pagando alta taxa de juros, ela não vai querer aquela perda financeira. Tá, mas o que está na balança? Porque daqui a pouco a aversão à perda dela está pesando para o estilo de vida. E isso está doendo mais nesse momento do que a dívida. Então, o que está na balança da perda, né? E aí, aqui, nesse jogo, a gente não tem essa balança. Justamente porque, no final das contas, ela tá numa brincadeira. Mas eu acho que nos serve de exemplo para a gente entender essa dinâmica do valor esperado. Só que o valor esperado é uma construção da teoria tradicional. Quando nós olhamos para a teoria de finanças comportamentais, nós entendemos que as pessoas, então, preferem as certezas. É natural que eu prefira um pássaro na mão do que dois voando, aquele velho ditado. E quando nós estamos falando de perder dinheiro, eu aceito um pouco mais de risco. Então, quando eu estou numa condição de... Por exemplo, eu busco risco durante... Quando existe um risco de perder algo, a pessoa aceita mais risco. Exemplo, jogo. A pessoa sabe que a probabilidade de perder é muito grande, mas ela aceita aquele risco. Ela aceita correr aquele risco. Agora, quando eu estou falando de ganhos, eu evito correr risco. Então, aqui no jogo, pode ser que foi essa pessoa aí, né, que aceitou mais risco, mas há uma tendência das pessoas que eu tô ganhando, então há uma tendência da pessoa querer evitar correr risco para garantir a escolha certa. Esse é o padrão tradicional. E saindo do jogo e entrando para a vida real, eu já dei esse exemplo da aversão à perda do estilo de vida, mas isso pega muito em relação às nossas próprias escolhas de vida. Muitas vezes nós sobrevalorizamos o ganho e não percebemos o quanto aquilo gera de perdão, o quanto eu estou perdendo com aquilo, né? Exemplo, numa transição de carreira, eu vou me apegar àquele salário que eu estou ganhando para não correr o risco de talvez ter uma coisa muito melhor ali na frente. Eu vou me condicionar a uma determinada situação porque eu não quero perder aquele pouco. Quando, na verdade, se eu corresse um pouquinho mais de risco, eu teria uma oportunidade enorme. E aqui não me entenda mal. Eu não estou dizendo para te sair por aí correndo risco. Eu não estou dizendo por aí para te sair pedindo demissão, muito pelo contrário. Mas o que eu quero mostrar é que muitas vezes nós nos mantemos na mesma posição em que nós estamos, não porque aquela posição nos é confortável, não porque aquela posição é boa e satisfatória para nós, mas é porque nós temos receio de perder o que é certo. E isso nos leva a um conceito que se chama desamparo aprendido, que a psicologia discute muito e que é muito tratado em relacionamentos, mas que tem estudos que também apresentam isso dentro de finanças. O que é o desamparo aprendido? É uma mulher que vive num relacionamento, um homem, que vive num péssimo relacionamento. E aí o que acontece é que essa pessoa vivendo num péssimo relacionamento, ela acha que ela não vai encontrar nada melhor. Então ela se submete a viver naquela situação. Desamparo aprendido. Eu sei que é horrível essa minha condição, mas sem ele talvez fique pior. Então eu aceito isso aqui. Eu aceito o problema financeiro, saindo do relacionamento. Eu aceito, porque isso aqui é o que eu já tenho, eu ganho certo. Ganho, ou no caso, não tem nada de ganho ali, né? Mas é o certo. Então eu prefiro esse que é certo do que viver a incerteza do incerto. É isso que a gente tem que entender.
eu preciso correr algum nível de risco para que eu possa mudar minha vida de alguma forma. E quando eu falo mudar a vida, não falo em fazer um 360 ou qualquer coisa. Tu na própria empresa que tu trabalha, tu pode correr risco. Ficar à frente de um projeto, tomar iniciativa, buscar ascensão. É arriscado fazer isso. É sair da zona de conforto, tu nunca fez isso antes. Tu não sabe se vai dar certo, tu não sabe como é que vai ser recebido. Isso é incerteza. Só que se tu não assumires essa incerteza e ficar amarrado na tua certeza, tu pode não ter a chance de ter ganhos muito maiores. E aí a gente volta para o caso desse exemplo que nós vimos. Ela aceitou ir correndo riscos. Embora a escolha final dela não tenha sido aquela que maximizou a utilidade, as demais, ela foi racional, no sentido de que ela aceitou o risco que ela deveria aceitar, que era ir para a aposta. Porque o valor esperado da aposta era maior do que o ganho certo. A questão é que muitas vezes na nossa vida, as opções que nós temos diante de nós, elas têm um valor esperado maior do que aquilo que é certo. Só que nós nos agarramos no certo. Então nós precisamos compreender isso, para que a gente comece a ter um pouquinho mais de percepção. Tudo que tu vê é o que há, já falei isso 1000 vezes. E se tu só muda aquilo que tu conhece. E aí perceber que talvez tu esteja agarrado aqui, não te dando outras oportunidades. E como eu disse, não precisa necessariamente fazer nenhuma revolução na tua vida. Pode ser simplesmente mudar a tua postura diante do trabalho que tu já tens. Isso já vai fazer uma grande diferença. Para quem quer crescer e se desenvolver na vida, precisa assumir determinados níveis de risco. E aí agora entrando do ponto de vista do cérebro, deixa eu pegar o nosso cérebro. O que acontece? Eu acho que quando eu mostro para vocês fica invertido. Esse cérebro foi a querida Miriam que me deu. E aí ela me dá presentes assim muito úteis. E quando a gente fala de risco e cérebro, uma primeira área do cérebro que ela é muito ativa é a ínsula. E a ínsula não está aqui. Eles não mostraram a ínsula. Eu acho que é esse I aqui, ó. Mas eu teria que pegar o coisinho. Porque a ínsula, ela é mais ou menos aqui mesmo, sabe? Só que eu não sei se esses... Eu não sei se eu teria que ter o coisinho dele. Porque eu não lembro. Faz muito tempo que eu usei esse... Que eu li o que tinha em cada uma das áreas. Eu não lembro se essas áreas realmente são áreas com os nomezinhos bonitinhos ou não. Mas do ponto de vista de local, é mais ou menos aqui mesmo, nesse lugar aqui, ó, que existe a ínsula. Então é lá num miozinho, assim, um pouquinho atrás da testa, tipo, se a gente fosse aqui assim, mais ou menos assim. A ínsula, que é essa regiãozinha, ela é uma área do cérebro que ela vai detectar esse risco ou punição. Então, é como se a ínsula, junto com o córtex pré-frontal, ventrolateral, aqui está o pré-frontal, tá? E o ventrolateral, ele vai estar, tipo, mais ou menos aqui assim, sabe? Nessa porção, assim. Essas duas regiões, elas vão medir probabilidade, tá? O estriado ventral, aí o estriado ventral tá aqui dentro mesmo, que é a área que está relacionada com sistema de recompensas. Mas o córtex pré-frontal ventromedial, que vai estar mais ou menos nessa região aqui, assim, se nós olharmos ele assim, ele vai estar mais ou menos nessa região assim, aqui. Eles medem valor. E o córtex pré-frontal dorsolateral, que vai ser aqui em cima, assim, ó,
ele vai fazer a escolha no sentido de controle executivo, de avaliar alternativas. E aí o que acontece? Quando a ínsula dispara, a ínsula é como se fosse o nosso freio. Então, é como se nós tivéssemos, quando se fala de risco, um freio dentro do nosso cérebro que nos diz: cuidado. O que a gente consegue entender a partir disso é que existe um sinal aversivo em relação à incerteza dentro do nosso cérebro. E esse sinal aversivo dentro do nosso cérebro foi selecionado evolutivamente, porque foi muito útil que nós tivéssemos essa aversão à incerteza. Porque imagina eu no meio de uma selva sair por aí saracoteando, né, e morrer comida por um leão. Então foi útil ao longo do nosso processo evolutivo que o nosso cérebro fosse assim desenvolvido. O que acontece é que muitas vezes nós empregamos esses comportamentos e alocamos esses comportamentos na direção de coisas que nós deveríamos arriscar um pouquinho mais. Então, em resumo, o que eu queria trazer com tudo isso, né? Primeiro, trazer uma coisa bem prática, assim, que foi o negócio para trazer uma explicação prática das probabilidades, que foi a questão do programa de TV. Mas mais do que isso, que tu reconheça que existe dentro de nós uma aversão à perda. Isso é a base da teoria da perspectiva. E que se nós não empurrarmos um pouquinho essa parede em relação ao medo de correr risco, nós nunca vamos sair do lugar em que nós estamos. Então, independente do que tu faça da tua vida, independente da posição que tu estás, aceite correr um pouquinho mais de risco. Aceite um pouquinho mais de incerteza. Lembrando que incerteza é quando eu não sei quais são as probabilidades. E risco é quando eu consigo ponderar as probabilidades. Então, a nossa vida ela é até mais pautada em incertezas que a gente não consegue. E não é que não existam probabilidades, é que nós não conseguimos calcular estas probabilidades. Então, a nossa vida ela é muito mais pautada em incertezas do que em risco. Porque, no final das contas, a gente consegue calcular pouco, né, essas probabilidades de ocorrência. E aí, o meu estímulo aqui é que, diante do teu contexto, não faça nada a vida louca, porque também não é 8 nem 80. Então a Jéssica diz que eu sou avessa ao risco, que eu tenho que ser mais propensa ao risco, então eu vou sair por aí tomando decisões equivocadas, sem estar bem preparado. Aí a gente volta, porque a gente discutiu no último podcast. Aí tu tá comprometendo a tua resiliência financeira. Não é esse o caminho. O caminho é construir resiliência financeira junto com uma predisposição ao risco que seja ponderada, que se der certo, dá muito bom. Se der errado, não te coloque em risco de falência. Acho que isso é a grande ideia em relação ao quanto de risco eu vou correr. Se não der certo, e sempre tem que fazer essa pergunta, o Kahneman chama isso de pré-mortem. Se essa escolha que tu está fazendo não der certo, qual a consequência? Se a tua resposta for a falência, ou dívida, prejuízo e a estresse, tá errado. O risco não tá equilibrado. A relação risco-retorno tá ruim. Tua relação risco-retorno tem que estar boa. E como que a gente mede isso? Se der ruim, eu sigo a vida. Nada de catastrófico acontece comigo. Então vai em frente. Então, dentro do teu trabalho, aceita correr um pouquinho mais de risco, aceita um pouco mais de incerteza. Te expõe. Tenho certeza que isso vai te fazer bem. Tá certo? Muitíssimo obrigada por estar comigo até aqui e eu te espero na semana que vem, num próximo episódio do podcast. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã eu ia dizer, não, né? Até a próxima semana.